Sábado, 4 de novembro de 2023, eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para mais um vídeo do canal com o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama neste dia de hoje, sábado, 4 de novembro de 2023. Primeiramente, gostaria de pedir para vocês, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like nesse vídeo, para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros torcedores, outros vascaínos, outros amantes do futebol e dos esportes em geral. Compartilhe esse vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos WhatsApp do Vasco, deixa seu comentário nesse vídeo, vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. Eu sou Vasco desde que eu nasci, eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós que somos Vasco desde que nascemos, sabemos do porquê disso, sabemos de toda a história desde lá de trás. E com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco. De vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama neste dia de hoje, sábado, 4 de novembro de 2023. Então, pessoal, a notícia que sai quentinha é a seguinte: o que o Vasco precisa para sair da zona de rebaixamento na 32ª rodada, ou seja, na próxima rodada contra o Botafogo, mais uma decisão, mais uma final de campeonato para o Vasco. Vasco e Botafogo, segunda-feira, dia 6 de novembro, em São Januário, às 19 horas, ingressos esgotados. Após a vitória sobre o Cuiabá, time de Ramon Dias pode deixar o Z4 na próxima rodada, na próxima segunda-feira. Notícia segue: depois de vencer o Cuiabá na última quinta-feira fora de casa, o Vasco se manteve vivo na luta contra o rebaixamento e pode deixar o Z4 na próxima rodada. Para isso precisa vencer o clássico contra o Botafogo. Vencer o clássico contra o Botafogo, junto a uma combinação de resultados. Notícia segue. E aí vamos ver o que o Vasco precisa para sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. Primeiro, fazer a sua parte. Nenhum resultado vai adiantar. Não vai adiantar a torcida torcer para nenhum outro resultado, secar nenhum outro clube, se o Vasco não fizer a sua parte. Portanto, rodada boa para o Vasco é rodada que o Vasco vence. Faltam 7 finais, faltam 7 jogos, 7 finais, 7 decisões. O Vasco precisa vencer o Botafogo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Os jogadores precisam entender isso, os jogadores precisam se virar, os jogadores precisam dar o jeito deles, pois a torcida do Vasco não vai aceitar nenhum resultado que seja diferente da vitória sobre o Botafogo. Segunda-feira, em São Januário, com ingressos esgotados, o Botafogo tem desfalques de jogadores importantes. A dupla de zaga titular, Adrielson e Vitor Cuesta, estão suspensos, não vão jogar. O Botafogo também tem um desfalque do volante Marlon Freitas,
O Botafogo tem o desfalque desses 3 jogadores que são fundamentais no setor defensivo do Botafogo. O Vasco precisa se aproveitar disso. O Vasco joga em casa, em São Januário, com 95% da torcida do Vasco e apenas 5% da torcida do Botafogo. O Vasco precisa tirar proveito disso, torcida do Vasco. O Vasco não, a torcida vai fazer a parte dela como sempre faz. A torcida do Vasco é simplesmente sensacional, simplesmente espetacular. Qualquer elogio que eu faço aqui para a torcida do Vasco, na minha opinião, será sempre pouco. A torcida do Vasco é espetacular. Muitas outras torcidas aí já teriam abandonado o time nessa situação que o Vasco vive há anos aí, Série B, Série A, Série B, Série A. E a torcida do Vasco não abandonou e nem vai abandonar, pois se tivesse que abandonar já teria abandonado e muitas torcidas já teriam abandonado. Portanto, a torcida do Vasco vai fazer a sua parte como sempre faz, empurrar o time do início ao fim. Porém, os jogadores precisam fazer a parte dele. Jogadores do Vasco, vocês não podem deixar passar essa oportunidade. Depois do Botafogo, o Vasco enfrenta no domingo seguinte o América Mineiro em São Januário. E o Vasco alcançando essas 2 vitórias, o Vasco chega aos 40 pontos. A hora é agora, jogadores do Vasco. É foco total, vocês não podem deixar passar essa oportunidade. Joguem pela torcida do Vasco. Joguem pela torcida do Vasco, que vai lotar São Januário nos 2 jogos, vai esgotar os ingressos nos 2 jogos. Como já esgotou contra o Botafogo, contra o América Mineiro, será igual. Foquem tudo no jogo contra o Botafogo. Esse é o divisor de águas para o Vasco alcançar seu objetivo esse ano, que é se manter na Série A, é esse jogo contra o Botafogo. O Botafogo vem de 2 derrotas contra Cuiabá e Palmeiras em casa. O Vasco não tem nada a ver com isso. O Vasco não tem nada a ver com isso. O Vasco vem de uma vitória contra o Cuiabá que trouxe de volta a confiança para essa equipe. O Vasco tem a volta do Verrete. Portanto, é um apelo que eu faço aos jogadores do Vasco. Joguem pela torcida do Vasco. Ganhem esse jogo contra o Botafogo pela torcida do Vasco. Eu estou otimista, apesar de tudo. Meu placar para Vasco e Botafogo, segunda-feira, 6 de novembro, às 19 horas em São Januário, com ingressos esgotados. O meu placar para este jogo é 1-0 Vasco, gol de Verrete. Portanto, pessoal, o que o Vasco precisa para sair do Z4 na próxima rodada? Vencer o Botafogo, o Santos perder para o Cuiabá e o Bahia perder para o Grêmio. Também serve o Bahia perder para o Grêmio, mas neste caso o Vasco precisaria tirar a diferença de 6 gols no saldo, o que torna o cenário mais improvável. Porém, eu não acho que seja improvável. O Grêmio joga na Arena do Grêmio. O Vasco já vai jogar sabendo o resultado de Grêmio e Bahia. O Vasco precisa sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. Não existe, torcida do Vasco, não existe o Vasco ficar afundado na zona de rebaixamento. Perdão. Não existe o Vasco ficar afundado na zona de rebaixamento o campeonato todo. Isso é uma vergonha, jogadores do Vasco. Isso é uma vergonha. O Vasco precisa sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. Jogar a pressão para os adversários é muita pressão. Jogar um campeonato difícil como o Campeonato Brasileiro, afundado na zona de rebaixamento. O Vasco precisa sair e transferir essa pressão para os adversários. Portanto, o Vasco precisa vencer o Botafogo. O Vasco vai vencer o Botafogo. Nós vamos vencer o Botafogo. Jogadores do Vasco, vocês vão vencer o Botafogo. E aí notícia segue, pessoal. O Vasco termina a 31ª rodada na 7ª colocação, né, que é a atual colocação do Vasco, né, onde ele se encontra hoje, né, após a 31ª rodada. Na 17ª colocação com 34 pontos e saldo de menos 10 gols. O Santos está na 16ª colocação e o Bahia na 15ª colocação
estão logo acima do Vasco com 37 pontos cada. O Santos tem menos 19 gols de saldo, enquanto o Bahia tem menos 4 gols de saldo. Notícia segue: Ramon Dias ganhará um reforço importante para o jogo contra o Botafogo na próxima segunda-feira. Às 19 horas em São Januário, Pablo Verrete cumpriu suspensão contra o Cuiabá e volta ao time do Vasco. Jair também fica à disposição. Por outro lado, Marlon Gomes e Rossi ainda seguem em tratamento. E é essa notícia, pessoal, a próxima notícia que sai quentinha aqui sobre o nosso Vascão. É essa questão de Rossi e Marlon Gomes fazem muita falta. São titulares hoje, faltando aí 7 decisões do campeonato para o Vasco nessa reta final de campeonato brasileiro. Marlon Gomes e Rossi são hoje titulares, na minha opinião, absolutos desse ataque do Vasco. Eu acho que o Ramon, na minha opinião, o Ramon encontrou o time. Na ausência de Rossi e Marlon Gomes estão jogando no último jogo, né, contra o Cuiabá. O Vasco alcançou a vitória, seu objetivo. Jogaram Gabriel Peck e Eric Marcos nas vagas que seriam ali, na minha opinião, de Rossi e Marlon Gomes. Estão fazendo muita falta. Torço muito para que esses jogadores retornem, portanto vamos à notícia. Rossi e Marlon Gomes jogam contra o Botafogo. Vamos entender a situação desses dois jogadores. Estão fora há 4 jogos. O Vasco sentiu muita falta desses dois jogadores, principalmente do Rossi, que vinha de números impressionantes. Os poucos jogos que o Rossi atuou, ele vinha de 3 assistências para gol, 1 gol. E não tem coincidência, né? Na minha opinião, não existe coincidência, né? O Vasco sentiu a ausência dos dois jogadores, mas principalmente devido a esses números que eu acabo de dizer para vocês, principalmente do Rossi. Estão fora 4 jogos, os atletas estão em tratamento das lesões no departamento médico. Notícia segue: o Vasco voltou ao Rio de Janeiro após a vitória sobre o Cuiabá e terá 2 dias de treino no campo para se preparar para o clássico contra o Botafogo na próxima segunda-feira. A preparação passa pela volta ou não de Marlon Gomes e Rossi. Os dois estão no departamento médico. Notícia segue: a última atualização do Vasco é de que o meia e o atacante seguem em evolução no tratamento de suas lesões junto ao Departamento de Saúde e Performance. Pessoas do clube relatam informações que vêm de dentro do Vasco, dos bastidores do Vasco. Relatam que os dois dificilmente ficam à disposição para o clássico contra o Botafogo, mas que vão ser sim, né, vão ser avaliados, né, independente dessa informação, serão avaliados ainda antes deste jogo, do próximo jogo. Ambos se lesionaram no jogo contra o Fortaleza, ou seja, ficaram fora dos últimos 4 confrontos do Vasco e fizeram falta. Nesse período o time somou 1 vitória apenas, além de 2 derrotas e 1 empate. Notícia segue: sem eles, Ramon Dias encontrou dificuldades para escalar o ataque. Testou Payet, Lucas Piton e Eric Marcos na ponta esquerda, mas nenhum rendeu como Rossi e Marlon Gomes. A tendência é que Eric Marcos ganhe nova chance no setor contra o Botafogo. Notícia segue: Rossi sentiu dores na coxa direita no jogo contra o América Mineiro e ficou fora das partidas contra Santos e São Paulo. Tratou o problema e voltou diante do Fortaleza no segundo tempo, quando lesionou novamente a coxa. No mesmo jogo, Marlon Gomes sofreu lesão na coxa esquerda. Notícia segue: o Vasco tem cautela no retorno dos 2 jogadores. Depois de Rossi voltar a se machucar novamente, o clube não quer se precipitar e espera a recuperação, agora 100% do atacante Rossi.
Além de Eric Marcos, outras opções para Ramon Dias escalar o ataque do Vasco são Payet, Alex Teixeira, Orelhano e Serginho. Contra o Botafogo, o técnico terá as voltas de Jair e Verratti, que cumpriram suspensão diante do Cuiabá. Portanto, pessoal, 2 jogadores aí que fazem muita falta. Informações que vêm de dentro do Vasco, dos bastidores do Vasco. E a minha opinião também é que os dois não vão para o jogo contra o Botafogo. E torço para que eles voltem no outro domingo, no domingo seguinte, Vasco e América Mineiro em São Januário. O Vasco sentiu muita falta, né? Principalmente do Rossi, né? E outra notícia que segue, pessoal, Luca Orelhano, notícia sobre Luca Orelhano. O Orelhano encerra jejum de 16 meses. Ei, Orelhano! 16 meses sem fazer um gol. O Orelhano encerra jejum de 16 meses sem marcar e desencanta com um golaço no Vasco. O último gol do atacante havia sido em junho de 2022 pelo Vélez Sarsfield. É brincadeira, hein? E aí, Orelhano, você deve agora apenas 29 gols ao Vasco, porque o Vasco investiu 30 milhões de reais em você. Você fez seu primeiro gol há 11 meses que chegou no Vasco, fez seu primeiro gol agora, depois de inacreditáveis 11 meses. E aqui no canal é a conta, como eu já trouxe em outros vídeos, aqui no canal é a conta do Guilherme Silva, jornalista vascaíno. É um gol, a conta do Orelhano é a seguinte, a minha conta do Orelhano é a seguinte, é um gol por cada milhão investido nele, que o Vasco fez um esforço enorme e comprou o Orelhano junto aos Vélez Sarsfield por 30 milhões. Então você fez um gol, você pagou 1 milhão, faltam 29 milhões. Aí eu entro na fila se você quitar a dívida. Se você fizer 29 gols nos últimos 7 jogos que faltam e o Vasco permanecer na Série A, eu entro na fila do perdão para o Orelhano. Caso contrário, eu não vou entrar nessa fila, eu já adianto aqui, Orelhano. Portanto, vamos seguir a notícia aqui do Orelhano. Luca Orelhano não deixou apenas 5 adversários para trás ao marcar o gol que fechou a vitória por 2-0 sobre o Cuiabá na última quinta-feira. Tirou um peso das costas ao desencantar com a camisa do Vasco e encerrou um jejum que já ultrapassava inacreditáveis 16 meses sem balançar a rede. Aê, Orelhana, isso aí. Sabe por que a torcida do Vasco te cobra, Orelhano? Porque a torcida do Vasco sabe que você tem potencial, mas você tem que querer, meu amigo, deixar de ser frouxo. Deixar de ser frouxo, jogador mimadinho. Olha o Verratti também é argentino. Olha o exemplo do Verratti, que chegou chegando. Cola no Verratti, Orelhano. E aí, Verratti, o que você faz para chegar chegando aí? O que você faz? Então cola no Verratti e copia o Verratti, Orelhano. Torcida do Vasco te cobra, meu amigo. Guilherme Silva, jornalista vascaíno, te cobra porque ele sabe. Eu sei que você tem potencial para dar mais e não está dando, porque você tem que querer. Para você dar mais, você tem que querer. Você tem que fazer o que precisa ser feito para você dar mais e devolver pelo menos um pouquinho do esforço que o Vasco fez e investiu 30 milhões de reais para te comprar junto ao Vélez Sarsfield. É por isso que a torcida do Vasco te cobra, Orelhano. Entendeu? A torcida do Vasco não é burra, não subestima a inteligência da torcida do Vasco, Orelhano. O torcedor do Vasco não é burro. Você tem que dar mais, Se você fizer 29 gols nos 7 jogos restantes que faltam e o Vasco permanecer na Série A e quitar a sua dívida de 1 gol a cada milhão que o Vasco investiu para comprar você, eu entro, o Guilherme Silva, jornalista vascaíno, vai entrar na fila do perdão para o Orelhano. Caso contrário, eu não vou entrar nesta fila. A notícia segue
E não foi um gol qualquer. Realmente não foi um gol qualquer, foi um golaço. E é por isso que nós te cobramos, é por isso que eu te cobro. Porque você tem potencial, a prova disso é o golaço que você fez na vitória do Vasco sobre o Cuiabá. Já nos acréscimos, o argentino arrancou pela intermediária, deixou 5 adversários na saudade e tocou na saída do goleiro João Carlos. Na comemoração, Orelhano recebeu o carinho de todos os jogadores do Vasco, reservas e titulares. Nas redes sociais, o zagueiro Manuel Capasso, em tratamento de lesão, celebrou o gol do atacante. Notícia segue. A reação de Capasso é mais uma prova de como o gol é importante para Orelhano. Uma das contratações mais caras do Vasco na temporada. O argentino chegou com muita expectativa ao Rio de Janeiro, mas não embalou. Portanto, pessoal, eu estou chegando aqui ao final desse vídeo. Eu prometo que eu trago complemento dessa notícia no próximo vídeo, pois eu estou chegando aqui ao final deste vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like nesse vídeo, compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco, deixa seu comentário nesse vídeo. Vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco, pessoal. Aqui é de vascaíno para vascaíno. Portanto, eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui ao final deste vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto e saudações vascaínas.